Veremos agora outros esquemas de mate, numa terceira parte. O mate de Philidor foi descrito pelo Greco, já em 1600 e pouco, e ficou famoso porque foi colocado no livro do Philidor, que ficou conhecido como mate de Philidor. Nessa posição aí, as brancas vão conseguir deixar o rei do preto cercado por peças e levar checkmate. O primeiro lance é cavalo F7 cheque, atraindo o rei para H8, onde vai levar um descoberto, uma cheque descoberto. Cavalo H6, esse cheque é muito importante, é um cheque duplo. Se o rei anda para F8, ele leva mate com a dama F7, então ele é obrigado a ir para H8. Dama G8 cheque. Com o cavalo protegendo a dama, as negras são obrigadas a tomar de torre, não pode tomar de rei. E com o rei totalmente preso, cavalo F7 checkmate. Bonito e interessante. Aqui viemos numa partida que ele não precisa ser sempre dado naquele lado. Por exemplo, nesse caso aí, as brancas deram checkmate com dama E8 cheque. Tanto faz tomar de cavalo ou de torre, vai tampar o rei preto totalmente, sufocar ele. Cavalo F7 mate. Isso acontece até com grandes jogadores. Nessa partida aí, Tiemann e Short, dois grandes mestres muito fortes da década de 80, 90, aliás, ambos jogam até hoje, 2012. O Tiemann jogou E7 atacando a torre do Short. O Short jogou torre A8 e depois de dama C4 cheque ficou montado o esquema do mate Philidor, que seguiu rei H8, cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo H6 cheque, rei H8, dama G8 cheque, torre toma G8 forçado, cavalo toma F7 mate. Mais uma arma aí muito boa para o nosso arsenal. Agora vamos ver uma partida curta. Bird, do Henry Bird, um famoso jogador do passado, 1886, contra um jogador desconhecido. E4, E5, F4, E toma F4, cavalo F3, G5, famoso gambito do rei aceito, cavalo C3, G4, cavalo E5, dama H4 cheque, G3, F toma G3, dama toma G4. Aqui o melhor lance para as pretas era capturar a dama, mas elas resolveram jogar G2, cheque a descoberto, dama toma dama em H4 e promover com G toma H1 dama. Dama H5 ameaçando F7. As negras poderiam defender, por exemplo, com cavalo H6, mas jogaram bispo E7, cavalo toma F7. As brancas continuaram e agora era essencial jogar bispo H4 cheque, mas elas jogaram cavalo F6 atacando a dama, pensando que a dama ia afastar da posição de ataque, mas as brancas espertamente jogaram cavalo D6 cheque. As pretas não podem capturar a dama porque o rei está em xeque. Rei D8, claro que se o rei viesse para F8 ele levar mate com a dama em F8 do beijo fatal. E é o mate que nós vimos antes, dama E8 cheque. Na partida o adversário tomou de torre, toma E8, cavalo F7 mate. Gravem esse que ele é importante. O mate de par de bispos, nós vimos na nossa última aula o mate de par de bispo inteiro, muitas posições. Aqui brancas dão mate em um lance. Um bispo domina a diagonal branca e o outro domina a diagonal preta. Fim de jogo. Esse aí é muito comum quando as negras fazem rocão. O bispo fica nessa posição aqui com a diagonal aberta, é perigosíssimo. Bispo A6 checkmate. Numa partida Charoche e Jaffe em 1936 em Nova York, depois de D4, C5, D5,
Cavalo A6, claro, não um lance muito bom. Cavalo F3, cavalos devem desenvolver para o centro. No caso aí, o outro cavalo deveria sair. D6, E4. Agora é melhor jogar G6 para colocar o bispo numa diagonal bem ativa aqui. Mas o branco jogou bispo G4. As peças em defesa são temas de ataque. O bispo em defesa aí é perigoso. O Charoche jogou um lance fantástico. O cavalo E5, não ligando para a cavalo que se encontrava, entregando a dama. Porque ele está ameaçando bispo B5 cheque. E a única forma de defender esse cheque seria entregando a dama, né, por exemplo. Bispo toma dama. Bispo cheque, vai ter que entregar a dama aqui, recupera a dama. E o bispo de D1 está caindo aqui. Então ele jogou dama A5 cheque, outro lance muito ruim, era melhor tomar o cavalo. Porque agora as brancas jogaram bispo D2 atacando a dama. E com a mesma ameaça depois, né, do bispo B5 cheque. Por exemplo, se bispo preto jogar bispo toma dama, o branco vai jogar bispo toma dama ameaçando bispo B5 cheque. Mate, aliás. Então resolveram tomar o cavalo, D toma E5, bispo toma A5, tomar a dama, e bispo toma D1. Parece que está tudo sob controle, mas as brancas se esqueceram. As brancas, não, desculpe, as negras se esqueceram do esquema de mate, par de bispo. Bispo B5, mate. Aqui uma partida do Canal, Esteban Canal contra Horvath, famoso jogador Canal. E4, D5, E toma D5, dama toma D5, cavalo C3, dama A5, D4. Essa é a abertura escandinava. C6, cavalo F3, bispo G4. Até aí tudo bem. Bispo F4, E6, H3, bispo toma F3, dama toma F3, bispo B4, bispo E2, cavalo D7. A3 atacando o bispo. E agora vem uma combinação espetacular. As pretas deveriam completar o desenvolvimento com o cavalo de G toma F6, porque essa cravada ela é ilusória. Porque se o peão tomar o bispo, a dama toma a torre aqui embaixo com cheque. O peão está cravado. Mas depois de roque grande, as brancas tomaram. A toma B4. Porque depois de dama toma torre, cheque, capturando a primeira torre. Rei D2. Dama toma H1, cheque. Gulosamente capturando a segunda torre. Seguiu a combinação fantástica e temática, muito comum. Dama toma C6, cheque. Única forma de sair desse cheque é B toma C6. Bispo A6, cheque mate, foi aquele segundo esquema de mate que nós vimos. Mate de bispo cavalo também é possível nessa posição aí. Bispo H3 das pretas é cheque mate. O cavalo defende as casas ao lado do rei. Isso aconteceu numa partida, por exemplo, Hart e Zitlow. Depois de E4, C5, defesa siciliana, cavalo E2, E6, cavalo de BC3, cavalo C6, G3, D5, E toma D5, E toma D5, as brancas deveriam desenvolver o bispo com bispo G2. Jogaram D4, bispo G4, bispo G2, cavalo toma D4, bispo toma D5. Esse foi um erro terrível. Porque agora as pretas jogaram um lance espetacular. Dama toma D5, sacrificando a dama. Cavalo toma dama. O sacrifício de dama foi para tirar a defesa da casa F3. E agora, cavalo F3, cheque. Rei F1, bispo H3, cheque mate. Usando o esquema que vimos. Obviamente existe mate até de peão, né, gente? Aqui peão toma dama. É cheque mate. O rei está todo preso. Nessa partida, por exemplo, Roganov e Komarov, depois de E4, E5, D4, E toma D4, cavalo F3, C5, lembrando que é importante desenvolver, deveriam ter desenvolvido o cavalo de C6, bispo C4, cavalo F6, E5 atacando o cavalo,
O lance melhor aqui era um contra-ataque central com D5, porque caso as brancas tomem o cavalo, as pretas tomariam o bispo. Mas jogaram cavalo G4 e levaram uma combinação bem bonita. Bispo toma F7 cheque, rei toma F7, cavalo G5 cheque. O rei pode sair para qualquer um dos lados. Rei G8, dama toma cavalo, tomaria para qualquer dos lados. Era muito interessante, dama F3 ameaçando mate direto, mas tomou o cavalo. D5 fazendo um ataque descoberto em cima da dama. Dama F3 ameaçou mate de novo. Dama D7 e seguiu E6 atacando a dama. Dama E7 e o mate, esquema de mate que nós acabamos de ver. Dama F7 cheque, dama toma dama, E toma F7, cheque mate. Outro esquema de mate comum com peões é a promoção. Aqui o peão avança, promove dama, cheque mate. Em algumas posições é vantagem não promover dama, como essa aí, por exemplo. Peão toma torre, cavalo cheque mate. É o único lance que é cheque mate. Se fosse dama não seria cheque mate. Cavalo é cheque e ainda tampa essa fuga do rei aqui. Claro que a dama segura o resto, né? Numa partida do Spielmann contra o Grossman, Spielmann 1922, um famoso jogador de ataque muito forte da época do Alekhine, Capablanca, jogou G4 aqui, tentando abrir linhas para atacar o rei. O preto atacou o bispo dele com C4 e ele G5 atacou o cavalo. Agora, se o peão tomar o bispo, o peão toma o cavalo atacando a dama e o ataque do branco vai ficar muito desagradável. Então o preto resolveu tirar o cavalo primeiro, mantendo a ameaça do bispo, e o Spielmann fez um lance brilhante aqui. Dama toma H6, sacrificando a dama. Se cavalo tomar o bispo, dia 5, segue dama H7, rei F8 e dama H8 mate. Um dos esquemas que nós já vimos. Mas se tomar a dama, né, depois do sacrifício de dama, peão toma dama, G toma H6, cheque, é descoberto. Rei F8, única. Torre G8, cheque, exclama, brilhante lance de novo. Rei toma. H7, cheque. Rei F8. H8, dama, mate. Sensacional a combinação do Spielmann. Agora rei e lange. Depois de E4, E5, F4, o gambito do rei mais uma vez. As pretas nessa linha aí podem jogar vários lances. Por exemplo, D5, aceitar o gambito. Mas jogaram F5, que não é um lance muito bom. E toma F5. E4, muitos lances de peões aí, né? A gente devia ter desenvolvido, dado um cheque de dama em H4. Dama H5, cheque, G6. F toma G6. H6. G7, cheque é descoberto e ataca a torre. Depois de rei E7, dama E5, cheque, rei F7 e o nosso mate de novo aí. G toma H8, cavalo, mate, lindo. Esses padrões todos que eu passei aqui um pouco rápido, a gente aprende com os exercícios de mate, com as posições de mate que a gente leva, que a gente dá, que a gente vê em livros, ou que fazem alguns exercícios. Nesse caso aí, por exemplo, é um padrão isso. Como que a gente vê que o rei está a perigo? Quando ele tem pouco ar, ou seja, ele tem pouco espaço para andar, não tem muito para onde ir. Bispo G6 aqui é mate, é um esquema bem bobo, mas com mais peças no tabuleiro é importante ter ele bem gravado. Por exemplo, nessa posição aqui, o rei já está cortado. Então essa diagonal fica muito perigosa. As brancas podem dar mate tanto com o bispo G6 cheque, como com dama H5 cheque. Nessa posição, numa partida do Alekhine contra o Vasite em 1931, o Vasite inocentemente jogou B6. Ele tinha que jogar aqui um C5, obstruindo a diagonal desse bispo aqui que está cortando o ar do rei. Mas ele jogou B6 com a ideia óbvia de desenvolver o bispo e levou a combinação, já que o Alekhine conhecia esse esquema de mate que nós vimos antes, é óbvio. Dama toma E6 cheque, F toma E6, bispo G6, cheque mate. Então, esses são padrões, são esquemas de mate que a gente vai gravando. Nós já vimos vários, mas é importante repetir, fazer exercício de checkmate, para quando acontecer na partida,
a gente ter condições de visualizar. O esquema aqui que a gente pode desconfiar que o rei preto está para levar mate é a falta de ar dele. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a nossa próxima.